eu acho que tem tanta coisa para fazer ainda no Brasil, né? Uhum. Claro que para fora é muito interessante, assim, existem diversos motivos para isso quando uma empresa decide internacionalizar, mas hoje o nosso modelo de negócios, ele está muito focado aqui no Brasil, né? A gente, por exemplo, está em mais de 450 cidades no Brasil. Tá. Então não são só aquelas 4 maiores cidades de cada estado. Né? É necessário ali bastante também um olhar cada vez mais cuidadoso, né? Para poder ter mais produtividade, para poder ter mais eficiência, né? É que nem você falando, né? O pessoal foi para a loja física e tem alguns que não estão dando certo. O que a gente faz para ser bem sucedido também nessa pequena operação que a gente De tem, marca própria. né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um PDV, o Pod do Varejo da Lynx. A gente tem essa iniciativa aqui justamente para juntar um conteúdo, unir um conteúdo de pessoas super relevantes no nosso varejo brasileiro. A gente está aqui para falar de empreendedorismo, de varejo, de tecnologia e sobre como as pessoas que fazem o varejo acontecer no dia a dia conseguiram trazer os seus negócios até aqui e o que elas estão pensando no futuro. Lembrando que a gente lançou no YouTube um canal novo, o PDV, Pod do Varejo. Então lembre-se de seguir este canal, porque todas as gravações que a gente fizer, a gente vai lançar em primeira mão lá no canal. Hoje é um dia bastante especial, porque a gente está recebendo aqui uma pessoa que representa uma das principais redes de franchising do Brasil. Todo mundo conhece a Ótica Diniz, né? Aquelas lojas lindas, vermelhinhas, olha só. Né? Eu gosto da Ótica Diniz porque todo mundo sabe que eu sou colorado, torço pro Internacional, e a Ótica Diniz tem um vermelhinho lá, e isso ajuda bastante eu ter uma conexão com a marca. Tá? E hoje a gente está recebendo aqui a Ariane Diniz, que é presidente do Grupo Óticas Diniz. É uma empresa aí que tem mais de 30 anos no Brasil, são mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o território nacional, e hoje a gente vai aqui falar sobre a empresa, sobre a profissional Ariane, com certeza, é o que a gente mais quer, inclusive, aprender aqui, e vai ser um dia bastante especial. Seja bem-vinda, Ariane. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse palco de tantas ideias, de tanta gente importante aí dentro do nosso varejo. Então, eu me sinto muito honrada aqui de representar a nossa marca aqui nesse momento. Espero trazer aí informações, né, sobre a Diniz. A gente tem muita coisa bacana para contar, né? As histórias, né? Todos os nossos diretores franqueados aí fazem um trabalho gigantesco. Então, eu representando aqui, eu espero cumprir essa missão. Muito legal, Ari. Acho que para a gente começar, eu gostaria de explorar o momento atual. Como que a Ari chegou nessa função de presidente do Grupo Óticas Diniz. A gente sabe que o grupo tem uma história grande, né, extensa, mais de 30 anos. Foi fundado lá pelo seu pai, né, pelo senhor Arione, e ela está na segunda geração já, né? Então, ela já passou por um processo de sucessão, que é um assunto, inclusive, que interessa a muitas pessoas, né? Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que você chegou até esse momento, né? A gente sabe que você assumiu o negócio em 2019. Então, você ganhou de presente uma pandemia, né? Opa! Você assumiu o negócio e ganhou de presente uma pandemia para administrar logo no teu primeiro ano. Então, conta pra gente um pouquinho da tua jornada até aqui. Bom, eu basicamente nasci dentro da Diniz, né? Então, nasci em 90, Diniz nasceu em 92, então era bem nenenzinha aí, já ia muito para as inaugurações, né? Tava acompanhando toda essa evolução. E aí, a gente também foi expandindo cada vez mais, então teve um momento de mudança, assim, para realmente se tornar um modelo de franquia, ali em 2006, 2007. E nesse momento também aí começam, né, a vir os questionamentos, como é que vai ser, né, quem que vai administrar. Então o Bruno,
que é o meu irmão, hoje é conselheiro, ele levou, né, a franqueadora aí para São Paulo, começou ali um trabalho, né? E a partir do momento que estava ali com meus 18, 19 anos, eu quis vir para São Paulo também para poder fazer uma faculdade, né? Eu pensei assim, bom, eu não sei se eu tenho certeza, assim, se eu vou conseguir contribuir com essa grande missão, né? Eu acho que não é nem a questão de querer ou não. O negócio é tão grande, é tão gigante, é tão importante para tantas pessoas que é uma responsabilidade muito grande, né? E eu tinha dúvidas ali se eu iria conseguir, né, cumprir essa missão. Então, eu fui atrás de formações, né? Eu pensei, bom, vou atrás de me formar em administração, é, enfim, e fui atrás disso e eu acho que eu acabei me preparando um pouco mais, né? Mas eu sempre quis começar, assim, aprendendo sobre a empresa. Então, quando eu decidi, assim, ir, meus pais sempre assim, vamos Eles te lá, puxaram pro né? negócio sempre? Ó, a minha mãe, ela sempre foi assim, você tem que ir para Diniz. O meu pai já foi mais assim, olha, não, faça, né? Faça uma outra formação e tudo, mas a A, Diniz está a tua aqui, mãe botava a olha. emoção e teu pai É, colocava um pouco de razão ali. não, ele ficava assim, ele tentava me influenciar de uma forma, assim, trazendo das coisas bacanas que estavam acontecendo, né? E foi muito legal. Eu acho que também trouxe esse peso, né? Que é algo muito de muito amor envolvido, né, nessa empresa como um todo. Então, eu entrei ali querendo aprender tudo, todos os setores. Quando a gente fala de franqueadora, lá quando eu entrei ainda era uma franqueadora com poucos setores, pouco profissionalizada, até porque estava iniciando, né? Estava assim, ainda iniciando. Tava num contexto ainda de empresa familiar. Não tão familiar, isso é uma Tá. coisa interessante que o pessoal acha que a Diniz é mega familiar. Tem familiares, né? Mas ó, a Diniz cresceu sendo ali muita gente da família, né? Mas quando a gente fala da gestão da marca, hoje está muito ali entre o Arione, né? Fundador, eu que estou ali mais à frente, mas de fato na parte operacional executiva, eu que estou mais à frente. Então, Uhum. a questão de ser uma empresa familiar, na verdade, é muito voltada para a partir da segunda geração. Então, Uhum. até aquele momento, no conceito empresa familiar, não era, né? Então, a partir do momento que realmente eu assumi, aí a gente está começando a ser uma empresa familiar, né? Uhum. Apesar de ter muitos franqueados que são da família, Tá. mas eles também administram o negócio deles, né? Deles ali, sim, a gente tem uma cultura, uma gestão muito juntas, né? A gente tem comitês, tem o celular o tempo todo disponível para a gente trocar ideia. É uma cultura de muita aproximação, de muito acesso, né? Tá. Tá. Então vocês cresceram num contexto familiar, mas tomaram uma decisão em algum momento de profissionalização. E de trazer mais gente para a Tá. família Diniz, Tá bom. né? En- Ainda uso o termo família Diniz, né? é, Mas com muita responsabilidade e profissionalismo. Sim, é muito legal isso, porque todos os nossos franqueados que vão para as cidades abrir a Diniz, Aham. é legal porque eles são Diniz, né? As pessoas consideram, por exemplo, Luciana, o sobrenome dela não é nem Diniz, mas Ela, Luciana ela Diniz, entendeu? Ela recebe já é um sobrenome, reconhecida tá? ali Aham. por isso e também a gente tem toda essa cultura aí de estar muito próximo, né? E tudo isso refletindo no nosso atendimento também, de ser um atendimento para proporcionar ali uma experiência bem bacana para os clientes. Então,
Assim, é o familiar no sentido de entregar, assim, um atendimento de coração que a gente fala, né? Tem um negócio legal que eu percebi, pelo menos nas vezes que eu tive a oportunidade de interagir com uma loja. Uhum, Que na loja tem um contexto ali em que o dono tá por ali, né? Então é a uhum, loja do bairro ali, que todo mundo sabe quem que é o dono, sim. né? E aí você, como consumidor, dentro daquele contexto do bairro, é a ótica do fulano, Uhum, né? É a uhum, ótica do Beltrano, que é uma ótica Diniz, sim, né? sim. Isso é uma estratégia de vocês ou eu tive uma sorte de entrar em contato com alguma loja que tinha esse contexto do dono tá lá? Eu acho que é muito mais pelo envolvimento Uhum, desses nossos diretores franqueados, que a gente chama nossos franqueados, né, carinhosamente de diretores, muito mais dessa participação deles como a figura que representa aquele negócio uhum. ali, né, na região. Então, é uma pessoa que está muito à frente, que está fazendo relacionamento, que está divulgando, que está no balcão de loja. Essa é uma das nossas premissas também, né? Eles precisam estar ali acompanhando tanto a parte do salão de vendas, né? É claro, e a parte do financeiro, do administrativo, a parte de back office, né? Que a gente fala. E é por isso que eles acabam ficando também muito reconhecidos, né? São pessoas que vão fazer parcerias com empresas, né? Com os veículos. Então, isso tudo fomenta também essa pessoa a ser reconhecida pelo trabalho que ela está desenvolvendo lá. Legal. Vai além de ser investidor. Ah, É total. ser empreendedor. Aqui a gente quer isso e a gente quer que as pessoas, assim, brilhem, né? Inventem novas formas de atender lá e que o Brasil todo, né? Quando a gente fala Brasil todo, todas as Diniz possam se inspirar. Então, é uma roda de muitas trocas de experiência, né? Acho que isso é um dos maiores ganhos de quem está dentro da Diniz. Legal. E a figura da Ariane como presidente da companhia, isso inspira outras mulheres no grupo também a assumirem as franquias como diretor franqueado, né? Uhum. Está crescendo também a quantidade de mulheres no papel de diretora franqueada. Como é que está o assunto liderança feminina na rede? Então, na verdade, elas que me inspiram, né, todos os dias, porque a gente tem, assim, dentro das nossas lojas, a maior parte dos consultores de venda, assim, te digo que uns 60, 70% são mulheres. E como a gente cresce muito organicamente, ou seja, aquela vendedora que está há muito tempo, virou gerente e pensa e sonha em ter uma Diniz, né? Eu ia te perguntar isso daqui a E pouco. Como é que era essa aí, estratégia? e aí essa é justamente essa a pessoa que vai Aham, ser a empreendedora, né? aham. Então, na verdade, elas que me inspiraram, né? Sim, trazem sua família, então existe ali uma mega divisão, né? De responsabilidades da empresa. Mas hoje, assim, a gente tem uma liderança feminina muito forte e eu tô aqui também para trazer um pouco esse olhar complementar, né? Eu digo que é mais a questão da gente se complementar, de ter um equilíbrio, assim, do que de fato, né? Tem que ter mulher na liderança e no poder total, não é nesse sentido, assim, que hoje eu vejo. Eu vejo mais como uma inspiração, né? De que sim, podemos, sim, temos situações para lidar, para conversar, para trazer à tona, e é esse o meu papel também. Legal. Na prática, tá no DNA da empresa. Mulheres empreendendo. Sim, Tá no DNA sim, da empresa, as sim, mulheres empreendendo. sim. Legal. E eu acho que eu vou aproveitar para, já que você tocou no assunto de como é a carreira de uma profissional na ótica de Diniz, né, principalmente nas Uhum, franquias,
Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a estratégia de expansão de vocês, né? Vocês têm 1.000 lojas, mais de 1.000 lojas, né? Quantas são? Você tem o número certinho? A gente tem 1.200 lojas. 1.200 lojas. Toda semana deve abrir loja nova, né? Sim. Então esse número deve ser difícil de gerenciar, né? Tá. Para vocês chegarem nessas 1.200 lojas, mais de 1.200 lojas, foi um caminho longo, né? Muitos anos, 2006 foi o lançamento do franchising. Isso. Tá, a gente então, já tinha 250 lojas naquele então, momento. Vamos acelerar, foi em 2006, quando vocês lançam o modelo de franchise, e hoje vocês são uma referência na ABF. Né? Eu estava lendo que a Óticas Diniz é a única empresa no Nordeste entre o top franqueadoras do Brasil, né? Isso deve ser um orgulho, né? Eu espero ver mais empresas do Nordeste lá. Tá, mas conta pra gente, de 2006 a 2025, 19 anos, né, em que vocês expandiram 1.000 lojas. Como é que foi a estratégia de expansão? Como é que vocês chegaram até aqui? A estratégia, ela, na verdade, a gente fomentou ainda mais, né? Essas pessoas que estão dentro da rede a expandir, a desbravar mesmo esse Brasil, né? Então, a gente... Tem casos, assim, que acaba acontecendo com a maioria, né, de diretores que vão para outras cidades, né? A gente tem, por exemplo, a Rita, que faz um trabalho incrível lá em Porto Alegre. Ela é maranhense, trabalhou ali nas lojas do seu Arione Diniz, né? Então, pessoas que mudaram a vida inteira, levaram a família toda, ou... somente aquele núcleo ali, né? Ficava com aquela saudade. Então, foram pessoas muito guerreiras aí para desbravar o Brasil. E a partir do momento também que essas pessoas, né? Como a Rita, e a gente tem vários outros casos, né? Como a Milza também, que vem lá ali do Rio Grande do Norte, junto com as irmãs dela, que estão aqui em São Paulo, né, na região. Então, assim, eu não vou citar todo mundo, porque depois a galera vai ficar me cobrando, poxa, não falou meu nome e tal, mas eu amo todos vocês, tá? Então, são histórias lindíssimas, né, de muita força, garra e determinação, né, que está dentro aí do nosso grito de guerra, mas de mudança de vida total, né? Então, a partir do momento que você faz isso também, imagina, ela é uma fonte de inspiração para outras pessoas e vai fomentando ainda mais, né? Pessoas querendo ter o seu próprio negócio e a gente também aí nesse apoio, suporte. E hoje quem entra no Diniz, vamos dizer que entra com um modelo de negócio muito pronto, né? Diferente de toda aquela galera que entrou no começo. Então, hoje não digo que é mais fácil, porque empreender no Brasil sempre é bem, bem desafiador, mas tem a receita lá. Tem, faça isso, faça aquilo, isso e você fazendo tudo isso, a chance, né? A probabilidade de dar certo é muito alta. Tu estava contando essa história e agora começou a passar um filme pela minha cabeça, porque eu sou gaúcho, né? Eu sou nascido lá na Serra Gaúcha, minha família é de lá, só que o meu pai ele migrou para o interior do Paraná. Né? Porque quando você pega ali interior do Paraná, interior de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? A colonização foi toda gaúcha. Né? Então, os gaúchos eles foram saindo da serra, né? dos interiores ali do Rio Grande do Sul e foram populando e empreendendo nessas praças. Né? Então, lá em Cascavel, que é onde eu tenho a minha base, tem muito gaúcho. Você vai para Dourados, Campo Grande, Cuiabá, Rondonópolis, vai avançando ali, tem muito gaúcho. E aí eu tô morando aqui em São Paulo fazem 9 meses, 8 meses, e eu vejo que aqui tem muito nordestino. Sim. Né? Então, o Nordeste fez um caminho semelhante, né? Então, as pessoas empreendedoras do Nordeste, elas foram vindo no sentido sul, né? Sim. Minas Gerais, São Paulo, Sim. empreendendo aqui. Né? E olha que legal, eu tô fazendo essa reflexão, você me corrige se eu estiver boiando na maionese aqui, tá, Ariane? Tá bom. Me parece que a expansão da Ótica Diniz veio desse desejo do nordestino empreender, né, mais para baixo.
Sim, não, é um desejo de ver essa marca nacionalmente, né? Até interessante se falar isso, porque hoje muitas pessoas, muitos clientes que a gente recebe na Diniz, né? Aham. Eles falam, ah, a Diniz é cearense, a Diniz nasceu em João Pessoa, não é? A Diniz nasceu, e assim, como nasceu realmente, assim, uma atrás da outra ali no Nordeste, é muito legal essa memória que eles têm de que, de que nasceu na cidade deles, né? Aham, aham. Eles têm muita convicção, assim, de que nasceu na cidade deles e quando eles encontram uma Diniz aqui, é uma felicidade, né? É muito legal. E a gente recebe muitos nordestinos que se identificam, que conhecem a história, que diz que o seu Arione atendeu, né? É muito legal. Vamos falar um pouquinho do mercado Vambora. ótico no Brasil, né? Eu tava no Brasil não, no Brasil e no mundo. Eu Uhum, fiz uma pesquisa rapidamente antes de conversar contigo aqui e eu sempre gosto de saber o tamanho dos mercados, né, que os nossos clientes estão. E aí eu vi que o de ótica, ele é um mercado de 160 bilhões de dólares no mundo, né? Eu não peguei o uhum, número no Brasil, mas no mundo é 160 bilhões de dólares, então é bem grande. E a estimativa é que ele vá a 285 bilhões até 2032. Né? Essa informação é da Ophthalmology Journal, que é uma revista que é especializada em qualquer assunto relacionado ao olho, saúde do uhum, olho, né? E isso é um crescimento de 7% ao ano. Então a gente está pegando economias aí que crescem 2, 2,5%, 3, 4% ao ano, algumas em recessão, né? E um mercado que cresce 7% ao ano. E aí essa mesma pesquisa ela falava, olha, os principais motivos são aumento da conscientização sobre saúde ocular, que uhum. era, as pessoas não eram despreocupadas, Sim. né, não cuidavam tanto dos olhos, né, e agora existe uma conscientização maior em relação a isso, e Uhum. problemas visuais decorrentes do aumento de uso de Telas. telas. Uhum. Né, os dois principais motivos para esse mercado crescer 7% ao ano. Né, todo Sim. ano aumentar 7%. O que a Diniz, né, como é que ela está enxergando esse mercado? Tem espaço para Uhum. crescer? Dá para ser mais do que 1.200 lojas no Brasil? Vale a pena sair do Brasil? Né? Quais Uhum. são as principais oportunidades que vocês estão olhando como grupo aí? Bom, eu acho que em saúde em geral, né, vem crescendo muito e a gente trabalha com saúde visual, né? É, a gente, claro que se alia à moda, hoje em dia e ainda bem, né, que o óculos hoje ele é visto como um acessório de moda, um acessório para você combinar ali, mas na verdade o propósito final é fazer você enxergar bem, com mais conforto, né? Quando a gente fala de solar, por exemplo, também, né? É, e, assim, a gente entende que é um mercado fenomenal, né? Tanto é que a gente vê óticas nascendo aí, assim, Marcas com novas, né, o força, tempo todo, né? né? Óticas estão abrindo aí. É um mercado que ele acaba não sendo tão consolidado, né? E também, e assim, portanto, as barreiras de entrada são mínimas, né? Para não dizer que não tem, né? Então, é um mercado que ainda está crescendo muito, que a gente ainda vai entender que vai, é, quem que perdura, né? Eu acho que quem faz um trabalho bacana, quem entrega, né, um serviço custo-benefício, quem está aliado com as maiores marcas aí do mercado, isso tudo a gente preza, né? Então, é um mercado que ele está crescendo, mas que a gente precisa fazer um trabalho bacana, vender o que a gente promete, de fato, né? Ah, sobre questão de ir para fora, assim, eu acho que tem tanta coisa para fazer ainda no Brasil, né? Aham. É claro que para fora é muito interessante, assim, diversos. Existem diversos motivos para isso quando uma empresa decide internacionalizar, mas hoje o nosso modelo de negócios, ele está muito focado aqui no Brasil, né? A gente, por exemplo, está em mais de 450 cidades no Brasil. Tá. Então, não é só
Não são só aquelas 3 maiores cidades, 4 maiores cidades de cada estado. É realmente um número ali que a gente entende que a gente quer levar a Diniz para outros municípios, né? Para pessoas, inclusive, que são impactadas com a nossa marca, porque a gente divulga nacionalmente. E quando finalmente chega o Diniz na cidade dela, assim, é motivo de muito orgulho para a gente poder levar também tudo isso que a gente vem formatando ao longo desse tempo para aquela região. Tem um amigo empreendedor que ele tem uma rede de lojas de calçados no Paraná e ele pensa mais ou menos dessa forma. Ele faz um trabalho de marketing para criar uma ansiedade numa praça, uma pré-ansiedade numa praça que ele pretende preencher em algum momento. Né? Aí os consumidores daquela cidade, ele atua em mercados pequenos, né? Cidades com menos de 100 mil habitantes. Então, os consumidores daquela cidade começam a receber um trabalho de marketing antes, 6 meses antes, Sim. ou 9 meses antes dele definir que ele vai preencher aquela praça, que vai gerando uma ansiedade tão grande que quando abre a loja dele lá é o evento do ano na cidade. Sim. A Diniz faz isso? Tem isso na estratégia de vocês? Sim, a gente adora fazer uma festa, né? A gente faz uma festa grande aí nas nossas inaugurações e por a gente falar muito de felicidade, né? Para ver você feliz, enfim, a gente também quer fazer esse momento ali, né, inesquecível, né? Então, a divulgação, ela é forte, né? A campanha promocional que a gente leva também é uma campanha muito atrativa. Bom, a comunicação da loja, né? Muito festiva, com balões e tudo. Fora o nosso atendimento também, que mesmo nessa loucura aí, quando enche a loja, que a gente gosta de ver loja bem cheia, né? Mesmo assim, a gente tá lá servindo nossa água, nosso café, né? Um picolé e todos os outros itens ali do nosso atendimento. Então, legal. a gente ama uma festa. Isso tá no DNA da empresa Tá. também. Uhum. Que bom, que legal. Hein, Ari? A gente... vocês, obviamente, devem ter uma estratégia de expansão, vocês têm algumas praças que vocês querem preencher no curto prazo. Né? O que vocês... na hora de selecionar um novo franqueado, né? Quais são os critérios que vocês utilizam para selecionar esse novo franqueado? Então, tem o que a franqueadora tem como intenção, como objetivo, e quais são os diferenciais que vocês entregam para esse franqueado, para eles decidirem pela Ótica Diniz. Então, dos dois lados. Sim. Né? O que vocês procuram e o que vocês oferecem para um franqueado virar um empreendedor no grupo Ótica Diniz. Sim. A gente vem, assim, abrindo mais essas portas, né, para pessoas que querem fazer parte da família Diniz e que não são do ramo ou não estão dentro da nossa rede. A gente tem feito isso faz pouco tempo, né? E a gente tem se surpreendido de uma forma bem positiva, assim, conversando com muita gente bacana que busca um negócio para se dedicar, para aprender, né? Então, só aí eu já consigo falar para você que a gente busca pessoas que estão querendo se dedicar, está 100% do tempo lá nesse negócio, né? Dispostas a aprender. Então, também a gente tem toda a parte de treinamento, né? De disponibilizar. É a Universidade de Diniz, né? Isso, É isso? Legal. A nossa capacitação. Então, tem que ter essa vontade, né? Quando você falou até no início a questão dos investidores, né? A gente lida com saúde visual e o atendimento, ele precisa ter uma anamnese ali, assim, bem profunda para entender o que a pessoa faz e, assim, atender o produto da melhor forma possível. E aí, quem quer entrar, né, nesse negócio precisa aprender isso, precisa entender que isso é importante, precisa se dedicar tanto na parte de balcão de vendas quanto toda a parte de gestão, né, do negócio. Assim, a gente espera que essa pessoa seja a empreendedora mesmo, né?
Uma pessoa que está ali fazendo uma mudança na vida dela, né? E fora a parte de capacitação, né? A gente conta também com um time ali muito disponível, né? Quem cuida dessa nossa expansão é a área aí de operações e expansão, comandada pela nossa Cláudia Valério, que ela tem um time de campo que também está ali, né? Ajudando tanto na inauguração, acompanhando, mesmo que remotamente, toda essa implantação de loja, né? É, a gente também tem feito um trabalho aí para ajudar essa galera com o mix de produtos iniciais. Então, a Renata também aí junto com o Diego, tanto de produtos e de financeiro, eles estão aí nesse direcionamento e que isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de multimarcas, a gente precisa entender também ali o que vai colocar nas nossas lojas. A gente tem hoje mais de 80 marcas que a gente pode disponibilizar nas 80 lojas. marcas. Tá. Isso é um diferencial, com certeza, do Sim, grupo. Tá. mas nem todas as lojas têm as 80 marcas, Sim. né? Precisa entender o público, precisa entender também o ticket médio esperado Afinal, daquela... são 450 cidades, né? Isso. E, assim, com certeza, cada cidade tem uma Cada bairro, característica, cada uma cultura esquina distinta. ali é totalmente diferente. Tá. A moda lá do Rio de Janeiro, com certeza, é diferente da moda do interior de Santa Catarina, né? Isso, Tá. exatamente. E esse mix inicial, ele é muito importante e vai ajudar ali na saúde da loja, né? Porque, bom, eu nem preciso explicar aí para os nossos queridos varejistas, né? Pessoas que estão nos assistindo, mas assim, a gente sabe que existe um parcelamento muito alto, né? Para você pagar aquele estoque, A perder de vista, tem né? que também ter ali algo semelhante, porque senão não vai ter fluxo de caixa, né? Quando a gente fala de um empreendedor e não investidor. Uhum. Um empreendedor que está ali querendo se dedicar 100%, né? Vamos dizer assim, que ele tá colocando o dinheiro da vida dele ali, né? Ele vai além do retorno sobre o capital, né? Ele é o retorno sobre o capital, mas a remuneração pelo trabalho dele, né? O sonho que ele tem sim. pro resto da vida. Ele pensa mais do que o tempo que vai demorar para vir o dinheiro de volta, né? Sim, sim. Assim, é claro que hoje a gente entende que a conta ela precisa ser demonstrada, a gente precisa ter isso no radar, mas de fato são pessoas que estão se engajando muito ali no dia a dia e buscando dar o melhor, né? Então não é uma diversificação, entendeu? Tá. Abrir uma Diniz não é uma diversificação de negócio. Tá. Né? É um negócio que, se você se dedicar bastante, fizer disso, né, o seu novo dia a dia, tende a ter um retorno muito importante ali para você, para sua família, né? E é nisso que a gente acredita e nisso que a gente viu nesses mais de 30 anos aí de mercado, né? Legal. Ó, eu anotei 3 coisas aqui como diferenciais que você citou, que é toda a capacitação, Sim. no aprendizado que vocês levam para os seus empreendedores, Uhum. todo o apoio que tem de negócio e o mix de marcas e produtos que vocês oferecem para eles. Tem mais alguma coisa? Tem um monte, mas assim... Essa lista é longa. Tá bom. Tem mix, né? O que você colocou aí? Coloquei capacitação, todo o treinamento, o apoio ao franqueado, mix de produtos. Padronização, Tem a força da marca, força né? da marca, padronização do negócio, né? Layout. Enfim, tem uma série de coisas que a gente entrega nesse pacote, né? Quando você estava falando do assunto de capacitação, eu comecei a lembrar de quando a gente tomou a decisão de investir nesse setor. Né? Quando a Lynx falou, vamos nos preparar para atender o setor óptico. E aí a gente foi olhar o que precisava ter em software disso, né? Então a gente ficou, assim, mais de ano, né? Sentamos com o cliente, né? Isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, o que falta? Falta isso, vamos fazer. Então a gente ficou pelo menos uns 2 anos amadurecendo a ferramenta para ela ficar adequada e conseguisse atender o negócio, sabe? E ainda tem coisa para fazer, nunca termina. Em tecnologia, nunca termina.
né? E aí isso ensinou a gente o quanto o setor é diferente, o quanto o setor é super especializado e ele tem, Uhum, você falou sobre barreira de entrada, né? Aí é uma opinião pessoal. Acho que a uhum, principal barreira de entrada dentro do setor óptico é o conhecimento, tá? Porque uhum. para você montar um negócio de ótica e atender um cliente que está indo lá buscar saúde, buscar bem-estar, etc., não é fácil. Não Sim. deve ser fácil. Tem uma coisa que é bem legal dentro das óticas de Diniz, que são as marcas próprias de vocês, Uhum, né? uhum. Eu sei que gerir marca é um bicho diferente de gerir loja, né? Sim. Então, gerir loja é comprar produto, ter estoque, cuidar dos vendedores, treinar a venda, processo, etc, né? E gerir marca é diferente. Você tem que fazer branding, você tem que despertar desejo, né? Como que funciona a estratégia de vocês aí de criar marcas e colocar dentro das lojas? É mais de gerir produto, né? Que Tá, tem que fazer toda essa parte de distribuição, enfim, logística, etc., ter estoque. Isso é o mais. É o que a gente, né, tá aprendendo ali, porque, até como eu disse anteriormente, hoje a Diniz é uma empresa multimarcas e a gente quer continuar assim. Hoje os nossos clientes vêm para as nossas lojas e se deparam ali com as marcas e é muito, muito bacana, né, poder atender. É um objeto de desejo, né? Ali, às vezes, até o próprio óculos, quando a gente fala de algumas marcas, é o produto de entrada para aquela marca, né? Então, é bem interessante. E as nossas marcas, elas vieram muito num sentido ali de até mesmo os preços de entrada, tá. né? Oferecer com qualidade e exclusividade, algo mais formatado para o tamanho que a Diniz já tem, né? Então, veio muito nessa missão. Vocês preencheram algumas faixas de preço que elas estavam Isso, vazias ali com as marcas que principais. estavam mais difíceis da gente ter, né? Uhum, E é uma faixa muito importante do nosso negócio, sim, porque, inclusive, é onde a gente cresceu, é onde a tá. gente cresce. Tem mais margem? Ah, tem, mas não é tão distante dos outros produtos, né? Não, não é para ser também assim, nossa, aqui você vai ter a margem, porque inclusive a gente consegue nem trazer um produto de qualidade que a gente já é Sim. acostumado, né? Uhum, Que a gente já é acostumado a entregar para o nosso cliente e ainda assim ter um markup grande, não é esse o intuito, é o tá. intuito de realmente atender com um markup saudável, né? E um produto de qualidade, porque o que que acontece, né? Algumas vezes a pessoa ela quer investir numa lente boa, mas na armação ela já quer investir Uhum, baixo, uhum, né? Então uhum. isso a gente se depara o tempo todo ali no E é balcão. legal, vocês como franqueadora, vocês conseguem ter uma visão mais global disso, Uhum, identificar onde é que estão as oportunidades nas faixas de preços e preencher sim. numa escala muito maior, né? Então, com certeza vocês devem ter uma capacidade de compra maior, vocês conseguem fazer um investimento para gerar algum valor naquela marca e colocar ela numa posição de destaque dentro das lojas dos franqueados de vocês, né? Eu vi Sim. aqui é a D Collection, é isso? Uhum, D Collection, a Hit Eyewear, é uhum. isso aí, a DNZ e Isso. a ONU. São Tá essas bom. quatro. E daí Exato. cada uma dessas marcas ela tem uma identidade. Ela tem uma Tá? identidade, tem o preço ali, Ah, né? Que as que a gente tem elas. hoje aqui são da D Collection. Isso. Legal. Né? E só o solar que a gente trouxe, mas a gente tem receituário, né? Que é o Aham. óculos de grau, e solar. Então, todas elas têm um estilo, têm uma faixa de preço para a gente atingir aquela base, né? E ter também tanto qualidade quanto exclusividade dentro das nossas lojas. Tá, Né? legal. Não, os produtos estão muito bonitos. D Collection, gostei. Óticas Diniz, D É. Collection. Tá bom. Ari, pra gente ir indo pro final já, vamos falar um pouco de futuro. Né? Bora. O que a Diniz está olhando? Né? Você consegue destacar pra gente aqui duas ou três pilares assim de tendências, coisas que vocês estão mirando aí para os próximos anos?
Olha, é tanta coisa, né, que a gente quer fazer, que a gente se inspira, né, na própria NRF desse ano, que a gente volta assim com a cabeça a mil, mas sem dúvidas, assim, a gente hoje vem investindo muito, é, assim, na parte do e-commerce, né, vamos Tá. dizer assim. Digital. O digital por completo, né? Tanto na forma de se comunicar, quanto realmente nessa venda online. E que é um grande desafio, assim, pra gente, porque a gente não nasceu digital, né? E é realmente Acho algo... que a Lynx pode ajudar. Não é o Olha... intuito, não é o intuito do encontro aqui, mas acho que a Lynx pode ajudar. Não, mas Tá bom. é um grande desafio que a gente Uhum. vem tendo uma taxa de sucesso aí até interessante, Uhum. mas tem um horizonte, assim, que a gente ainda pode conquistar nesse meio. Então, eu acho que tem que ter mesmo, tem que fazer isso acontecer, né? A gente tem alguns casos que a gente está acompanhando, por exemplo, ah, muitas marcas que elas são digital native, Uhum, e aí elas ocuparam já elas bateram no teto de crescimento no digital, né? Porque o digital ele uhum, também tem um teto de crescimento. E aí uhum. elas precisam continuar crescendo e elas estão indo para o físico, né? E aí elas estão expandindo no físico junto conosco, né? E aí a gente está vendo muitos casos de sucesso e Uhum. muitos casos de fracasso. Por incrível que pareça, tem marca que está vindo para o físico e ela simplesmente não consegue operar. Ela É não uma, consegue uma, uma operar, tristeza, né? né? Muito, assim, a gente olha para o varejo, a gente quer que todo mundo se dê bem, né? Aham. Então, Porque o é físico ele tem o aluguel, ele tem que físico ele contratar vendedor, ele tem o tem, turnover da loja, tem a questão de você colocar a gestão do dinheiro na mão de um terceiro, né? Porque tem a uhum, maquininha ali, uhum, tem o dinheiro físico, que quase não tem mais, mas ainda existe, né? E sim, aí essa empresa Digital Native, que esteve sempre acostumado com a transação eletrônica ali no checkout do carrinho, é um lugar só, tá sofrendo nas coisas mais básicas do varejo físico que a gente está acostumado, né? sim, sim, Tá. sim. Varejão É é, raiz, é outra coisa, né? é uma Tá. loucura, assim. Além da digitalização, o que mais que vocês estão olhando? A gente é, também nessa parte de digitalização entra toda a parte de CRM, né? Tá. Então, assim, Gestão da carteira de cliente de vocês, né? gestão dessa carteira de clientes. Hoje a gente tem um nível de recompra hum, importante, interessante, mas a gente pode melhorar ainda muito mais. Então, Então, o franqueado tem um fiado? Tem a venda parcelada? tem Tem? sim. Não, Uhum. não todos, né? A gente tem lugares que eles têm mais essa característica do crediário, Interiorzão, né? né? Tem isso, né? E aí sim, tem que oferecer, tem que se adaptar ali para a região. Tá. Isso acontece Isso é uma sim. estratégia de fidelização, né? Ah, Mas tem um sim. risco grande junto, né? Vem junto um risco enorme, né? CRM, o que mais? Sim. Tem mais alguma coisa que é Que, prioridade da Diniz hoje? que mais hoje? Ah, a gente falou um pouco de marcas exclusivas. Acaba sendo também um grande investimento, uma grande energia que a gente coloca, mas é, assim, é algo que a gente hoje já tá assim, bem abastecido, né, para nossas lojas. Então, é algo só, né, essa questão do investimento, né? É Tá. necessário ali bastante também um olhar cada vez mais cuidadoso, né, para poder ter mais produtividade, para poder ter mais eficiência, né? É que nem você falando, né? O pessoal foi para a loja física e tem alguns que não estão dando certo. O que que a gente faz para ser bem-sucedido também nessa pequena operação que a De gente marca tem, própria, né? né? Tá. Então, olhar para todos os custos de logística, coisa que a gente não tinha, né? Então, isso é um verdadeiro mundo não tão desconhecido mais, mas é um verdadeiro mundo que ele
assim, é mudando o pouquinho, que também a gente chega ali a uma eficiência bacana. Não pode deixar parado, né? Aham, Tudo, aham. tudo faz a diferença num modelo desse de distribuição, de importação e distribuição. Legal. Digitalização, CRM, gestão de clientes e as marcas Uhum. exclusivas, que aí é importação, exportação, etc. né? Sim, sim. A gente vai estar torcendo por vocês. Ah, Vai eu dar sei certo. disso. Que legal. Ari, legal. Tá? Foi um prazer receber você aqui. Escutar sobre a empresa Ótica Diniz é um prazer enorme, tá? Eu conheço a Ótica Diniz desde que eu me conheço por gente, né? A gente sempre ouviu falar da empresa e poder estar próximo de vocês aqui nesse momento, né? Escutar um pouco mais o que vocês estão planejando para o futuro, né? Conhecer a profissional Ariane uma grande conquista, né? Para mim, para a Lynx, e eu espero que a gente possa aí estar sempre junto, né? Sempre próximo, fazendo esse varejo do Brasil acontecer. Tá? Você quer deixar uma mensagem final pra gente aqui? Para as pessoas que estão assistindo a gente? Tá certo, né? Eu que agradeço, assim, acho que passou tão rápido, né? Eu espero ter contribuído aí com as perguntas, né? Não parece, mas faz uma hora que a gente está Pois conversando aqui, tá? faz uma hora, né? Quero deixar aqui meu abraço imenso para toda essa rede Diniz, toda a equipe, né? A equipe de loja, nossos diretores franqueados, a equipe da franqueadora, que, assim, eu tô aqui representando todo mundo, né? Que faz um belíssimo trabalho, sempre tentando melhorar cada vez mais. E também aí meus conselheiros, né? Quero agradecer. Então, é um momento muito bacana que estar contigo, de verdade. Sou grata e representando a Diniz, grata pela Diniz de estar aqui conversando, trocando ideia, falando um pouquinho do que a gente faz, né? Legal. Parabéns pelo belo trabalho que vocês fazem. Agora a gente tem que ir para o momento final do PDV do Varejo. Ai, socorro! Bora! Tá bom. Ari, a gente tinha um jeito bem legal de concluir o nosso PDV, que era a nossa famosa roleta. Né? Só que para essa série nova de podcasts, a gente está propondo um desafio novo. Tá? A gente está convidando os nossos convidados, né, a sugerir um nome que gostaria de ver aqui junto com a gente para complementar o nosso PDV. Uma pessoa relevante, né, que você tem algum tipo de relação, ou até mesmo que você admira e gostaria de ver ela falando com a gente aqui. Então, o desafio é esse. Quem que você gostaria de ver aqui, que a gente trouxesse para ser entrevistado pelo nosso time? A pessoa que eu acho que eu posso recomendar aqui é o Marcelo Kitsuda, né, Marcelo? Vou recomendar você aqui. Ele é o presidente da Marchon aqui, é um grande fornecedor nosso, né? E também super atuante dentro do ramo. E como ele é indústria, eu acho que teria também, né? Indústria que fornece para o varejo, ele também poderia contribuir bastante aqui nessa conversa aí de alto nível com o Rafa, hein? Legal, Ari. Será que o Marcelo vai topar? Eu acho, que vai. não tenho dúvidas. Tá aí, vamos convidar ele sim. Obrigado, Ari. Valeu pela sua visita. Valeu, Foi um prazer. valeu. Tamo junto.